Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos aprender sobre os elementos de máquinas. Vamos ver aqui como eles são classificados de acordo com as suas aplicações e funcionalidades. Este conhecimento aqui é importantíssimo para um profissional de manutenção, já que quando se quebra um equipamento, uma máquina, o que vem a falhar são os seus componentes e os seus elementos. Então, entender ou compreender as suas aplicações e funcionalidades é importantíssimo para um profissional de manutenção. Então, nós temos aqui o seguinte: os grupos com os elementos de fixação, elementos de apoio, elementos de transmissão, elementos de vedação e os elementos elásticos. Dentro do grupo de elementos de fixação, nós temos aqui os parafusos, onde os parafusos têm uma infinidade de modelos, cada um com suas finalidades e aplicações. Por exemplo, parafuso com cabeça sextavada, quadrada, cabeça redonda com fenda simples, cabeça oval com fenda cruzada, sem cabeça com sextavado interno. Isso aqui são só alguns exemplos de parafusos existentes no mercado. Aqui nós temos as porcas, com também uma infinidade de porcas, que é a porca borboleta, uma porca castelo, porca cega também. Então tem diversos tipos de porcas, assim como arruelas. Aqui uma arruela lisa, uma arruela de pressão, uma arruela dentada aqui, ó, para aplicação de vibrações. Dentro ainda dos elementos de fixação, nós temos aqui os rebites, com também uma infinidade de tipos, pinos, cavilhas, anéis elásticos e chavetas. Então, todos esses componentes, todos esses elementos aqui, eles fazem parte do grupo de elementos de fixação. Então, o profissional de manutenção ele precisa conhecê-los e saber quais são as suas aplicações. Por exemplo, eu tenho um equipamento que trabalha sobre uma forte vibração. Qual arruela eu preciso utilizar ali? Será que é uma arruela lisa? Uma arruela de pressão? Então, são conhecimentos que são muito importantes para um profissional de manutenção. Nós temos também os elementos de apoio, que são os mancais de rolamento, mancais de deslizamento, onde a grande diferença aqui, ou a principal diferença é que o mancal, já está dizendo aqui, ele vai ter um rolamento, né? Entre o mancal e o eixo vai ter um rolamento, já no de deslizamento, entre o mancal e o eixo, ele vai ter uma bucha. E aqui nós temos também os guias lineares, que também é um elemento que faz parte aqui do grupo elementos de apoio. Quando a gente vem aqui para o rolamento ele tem uma infinidade de tipos, modelos, que vai também atender uma infinidade de situações. Por exemplo, aqui eu tenho alguns modelos. Esse aqui é um contato angular. Aqui eu tenho um autocompensador de rolos, um autocompensador de esferas, um rolamento de rolos cônicos e um maxial de esferas. Cada elemento desse, cada rolamento desse, ele vai ter uma aplicação já bem definida. Então é muito importante que um profissional de manutenção, se ele ainda não tem esse conhecimento, ele busque. Inclusive, nós temos aqui uma playlist no canal que eu abordo bastante aqui sobre os rolamentos. Então aqui nós estamos vendo aqui o segundo grupo, que é os elementos de apoio, os quais fazem parte aqui os mancais de rolamento, deslizamento e também aqui os guias lineares. Outro grupo é os elementos de transmissão, importantíssimo dentro do setor industrial. As polias e correias também vai ter uma infinidade de tipos de aplicações, as engrenagens, acoplamentos, eixos, correntes e suas coroas aqui, ó, e os cabos de aço. Então isso aqui são elementos que fazem parte também dos elementos de transmissão.
elementos importantíssimos também dentro do meio industrial, principalmente quando se trata aqui, ó, da transmissão de polias e correias, engrenagens, correntes, enfim, importantíssimo esse conhecimento. Já aqui nós temos os elementos de vedação, os redentores, aqui os anéis O-rings, juntas, e tem uma infinidade de tipos de juntas, dependendo da aplicação vai ter um material diferenciado, as gachetas e selo mecânico, onde eu utilizo gacheta, onde eu utilizo aqui o selo mecânico. Então os elementos de vedação, por exemplo, aqui se a gente fosse colocar um equipamento, uma bomba centrífuga, a gente ia ter diversos exemplos dos elementos de máquinas ali sendo representados com as suas devidas aplicações. E para finalizar, nós temos elementos elásticos, que são as molas. Molas planas, molas de compressão, molas de tração, molas de torção. Então aqui, ó, o que vai diferenciar qual o tratamento térmico que ela foi executada ali para ela ter aquela elasticidade e fazer perfeitamente o seu trabalho. Então o que eu quis trazer aqui foi uma introdução e saber que os elementos eles são divididos de acordo com as suas aplicações e funcionalidades. Dentre eles nós temos aqui os grupos: elementos de fixação, apoio, transmissão, vedação e elástico. Lembrando que na introdução eu estou apresentando apenas os elementos. Cada elemento desse a gente pode abordar de uma forma específica, trazendo aí características, alguns cálculos que são aplicados no dia a dia da indústria, tá certo? Então essa aqui foi a nossa aula introdutória sobre elementos de máquinas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.